Aqui ao meu lado, a dentista Raíssa Henriques é a nossa entrevistada a partir de agora. Jornal da Fã. Entrevista. Doutora Raíssa, muito bem-vinda aos estúdios da Fã FM. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço o convite. Bom dia a você, Narciso, e a todos os ouvintes da Fã. Sua especialidade é ortodontista, é isso? Isso. Faz parte da equipe Oral Plus. Isso. Quais são as especialidades? Só para a gente tirar essa dúvida inicial. Você é ortodontista, mas existem outras também, né? Existe sim, nós temos uma equipe completa lá, né? Temos periodontista, implantodontista, o pessoal da dentística, eu que sou ortodontista. Então, a gente trabalha numa equipe multidisciplinar para conseguir atender ao máximo todas as necessidades dos nossos pacientes. Então, quem procura a Oral Plus encontra de tudo lá. Exatamente. Raíssa, a gente ainda tem boa parte da população, que ainda tem muito receio do tratamento ortodôntico, né? E assim, um pouco da visibilidade, do aparelho metálico. Há riscos, não há riscos, há consequências? É indicado, não é indicado? O que é que a gente poderia dizer? Então, o paciente, muitas vezes, quando ele procura, por exemplo, para fazer um implante, ele precisa passar por outras etapas antes de um tratamento odontológico, né? Então, o que acontece é que muitas vezes o paciente, ele tem um receio de usar o aparelho ortodôntico, ele conhece aquele aparelho tradicional, que é o aparelho metálico, e quando a gente acaba indicando o tratamento ortodôntico em si, que é um tratamento mais lento, é um tratamento longo, é um tratamento que depende da colaboração do paciente, ele se torna um pouco resistente. Pensando nisso, hoje a odontologia ela foi evoluindo e a gente tem outras alternativas de tratamento, como, por exemplo, o tratamento ortodôntico com os aparelhos estéticos, né? A gente tem o aparelho cerâmico, que é aquele mais branquinho, que se adapta bem à cor do dente, e o aparelho transparente, que dá um conforto estético maior para o paciente durante esse tratamento, que é um pouco mais demorado e que é extremamente essencial para as etapas seguintes de um tratamento multidisciplinar, por exemplo. Então, hoje, com a evolução da ciência, a gente pode também encontrar alinhadores ortodônticos. Esses alinhadores ortodônticos, eles são plaquinhas que o paciente vai trocando. Então, a gente não tem brackets fixos, que são aqueles quadradinhos que coloca no dente. Então, é possível fazer um trabalho de alinhamento sem necessidade do aparelho hoje em dia? Sem necessitar desses brackets, né? De colar alguma coisa no dente. Com certeza é possível. Com a evolução da ciência, a gente percebeu que essas plaquinhas, elas conseguem sim fazer movimentações dentárias eficientes, e aí evita que o paciente necessite colar acessórios no dente, trazendo um tratamento não só estético, também como mais confortável. Porque outra grande preocupação dos pacientes é, me dá trabalho para higienizar. Eu preciso sim ter algumas restrições alimentares durante o tratamento ortodôntico. E isso acaba sendo um impedimento para que ele tenha uma acessibilidade, para que ele aceite o tratamento ortodôntico de maneira eficaz. Para iniciar esse tratamento de alinhamento com outras tecnologias, o que é necessário? Primeiro, o paciente, quando ele procura o tratamento odontológico, que ele tem indicação, ele precisa passar por uma avaliação com o ortodontista. E nessa avaliação, o ortodontista vai fazer toda a avaliação clínica, verificar as necessidades do paciente e, em seguida, solicitar alguns exames. Esses exames são exames complementares, como qualquer outro tratamento ortodôntico. Acrescentado a ele, a gente vai ter um escaneamento intraoral. Esse escaneamento é uma câmerazinha que passa por toda a boca do paciente, que hoje em dia é muito utilizado também para o tratamento ortodôntico fixo, que ele ajuda bastante em outras técnicas. E depois, todos esses dados eles vão ser jogados numa plataforma de computador, e aí o ortodontista ele consegue mexer digitalmente em cada movimentação dentária. E aí sim mandar confeccionar essas plaquinhas que chegam para nós no consultório e a gente entrega aos pacientes de acordo com a necessidade de cada paciente. Então não fica nada fixo na boca do paciente com esse tratamento? O paciente tem sim algumas pequenas porções de resina que vão auxiliar essas plaquinhas a movimentarem os dentes, que são o que a gente chama de attachments. Essas resinas, elas são muito delicadas e muito pequenas, são raras de quebrar, então o paciente pode sim ter uma alimentação livre, o paciente pode comer os seus alimentos mais duros, com algumas ressalvas, com poucos cuidados, comparado ao tratamento ortodôntico fixo convencional, que é o que a gente conhece do aparelho metálico ou do aparelho estético. A higiene fica mais fácil também com esse tratamento? Com certeza, porque o que acontece é que o paciente ele consegue remover essa plaquinha durante o processo de alimentação e higienização. Ou seja, ele fica livre para comer e ele fica também livre para higienizar, passar o fio dental corretamente, sem precisar de tantos adereços como no aparelho fixo, convencional. Mas é importante salientar que o paciente ele precisa ter uma colaboração também nesse tipo de tratamento.
porque o paciente ele consegue remover o aparelho. Então, só remove o aparelho para higienizar e para comer, né, para se alimentar. Ele precisa imediatamente colocar depois, passando cerca de 22 horas com o aparelho, como se fosse um aparelho convencional, o máximo de tempo possível. Então, a gente precisa muito mais de perto da colaboração desse paciente. Para todos os casos, esse tipo de tratamento serve até mesmo para aqueles que têm os dentes muito tortos? Esses aparelhos, eles começaram a ser usados há muitos anos já, né? E foram começados para pequenas movimentações. Com o avanço da ciência, com o avanço da tecnologia, a gente foi ampliando o aspecto de uso desses aparelhos, né? A gente foi ampliando a capacidade de movimentação dentária e foi podendo entender e dominar melhor a técnica com um amplo uso. Então, hoje em dia, a gente tem uma acessibilidade muito mais fácil desses aparelhos, a gente consegue usar mais, a gente consegue fazer mais estudos em volta das movimentações dentárias, entender realmente como ele age, o que acontece e, com certeza, a gente consegue tratar hoje casos muito mais complexos. A ciência vem evoluindo bastante em relação a isso, para a gente trazer para nossos pacientes um tratamento mais estético, mais confortável, com mais fácil de manter a saúde oral, em relação à higienização. Lembrando que tudo tem sua indicação, que é importante passar pela avaliação de um ortodontista, de uma equipe multidisciplinar, como a gente tem lá na Oral Plus, que a gente precisa, assim, dessa integração para trazer o melhor para os nossos pacientes. Raíssa, enquanto pandemia, você acha que a sociedade despertou mais para a necessidade de cuidar da saúde bucal nesse período ou não? Você acha que não teve muito efeito assim para as pessoas? Eu acredito que sim. Em primeiro momento, a gente percebeu uma retração muito grande dos cuidados, até por conta do isolamento social. Mas após esse período que a gente precisou ficar mais isolado, foi importante ter os cuidados adequados para a gente voltar, assim, a ter os nossos cuidados com a nossa saúde oral. O afastamento também fez com que os pacientes percebessem que, eu preciso sim voltar, não tá legal, eu preciso desse acompanhamento de perto do meu dentista, eu preciso vir cuidar da saúde oral, que faz parte da saúde do nosso corpo como um todo. Como sempre pergunto a qualquer profissional da odontologia que trago aqui, peço que você finalize reforçando a importância do cuidado com a saúde bucal como um todo, né? É super importante a gente ter o acompanhamento do nosso dentista, para a gente poder cuidar mesmo da nossa saúde como um todo, porque a saúde sim começa pela boca, muitas vezes. Sim. Uma frase tradicional e verdadeira. A gente tem um problema que parece ser pequeno, mas que não é pequeno, que interfere em muitas outras coisas na nossa saúde geral. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Fama. Mando meu abraço aí para a equipe Oral Plus. Obrigada. Tá aí, portanto, a doutora Raíssa Henriques trazendo aqui esses esclarecimentos importantes pra gente. Esse momento foi um oferecimento da Oral Plus. Já pensou em ter seu sorriso de artista? Um sorriso brilhante e saudável? Implantes, aparelhos e estética, com uma equipe de profissionais oferecendo o que há de melhor e sofisticado em tratamento dentário. Abrace o sucesso com o sorriso Oral Plus. Agende uma avaliação pelo telefone 799-4141-1450. 799-4141-1450 é o telefone da Oral Plus.